A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui hoje, então, para a última escola dominical do ano, na classe Aliança da Escola Bíblica de Porto Alegre, na Assembleia de Deus, para estudarmos mais uma lição sobre o livro de Jó, né? Um livro que veio muito importante, muito próprio para esse momento, para esse ano, para a gente refletir sobre esse ano que a gente passou. Realmente essa lição foi, eu estava lendo, quando eu estava estudando para preparar essa aula, assim, eu achei realmente muito interessante, muito própria, né? A lição de hoje, meus irmãos, quando Deus restaura o justo, né? O desfecho, o final, o último capítulo da história de Jó, do livro de Jó. Nosso texto áureo diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto dantes possuía. Jó, capítulo 42, versículo 10. A verdade prática: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A leitura bíblica de hoje fica ali em Jó, no capítulo 42, diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Assim abençoou Jó, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó.
e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Vamos fazer, meus irmãos, uma oração. Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, graças nós te damos, meu Deus, por essa oportunidade, mais uma vez estudarmos a tua palavra, Senhor. Podermos estudar, Senhor, a tua palavra durante esse ano todo, Senhor, mesmo com lições virtuais, mesmo à distância, Senhor, devido às circunstâncias que assolam esse mundo, Senhor. Mas nada disso para o teu evangelho, Senhor. Nós vamos ver hoje, Senhor, o quão misericordioso tu és, Senhor, e como tu és capaz de restaurar um justo em qualquer situação, meu Senhor. E como tu pode virar, Senhor, um cativeiro, Senhor, em bênção. Nós cremos em ti, Senhor, nós entregamos a nossa vida sobre teus caminhos e ensina-nos, Senhor, com essa lição, com teu Espírito Santo, ser presente conosco, ser presente na vida de cada um que está agora assistindo esse vídeo. Que o teu Espírito Santo venha trazer a verdadeira revelação que tu desejas, Senhor. Não olhem para mim, Senhor, mas para ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vimos o capítulo 42 de Jó, né? Que é o capítulo que tem essa leitura, mas também, né, como é uma lição de fechamento de trimestre, é importante que a gente revise aquilo que a gente viu nas outras aulas, porque eu não né, por eu estar dando até aula à distância desde o início da pandemia, desde lá de março, essa lição aqui a gente começou no último trimestre, né? Mas as aulas à distância a gente tem dado desde lá de março. A gente não tem como saber como é que está a presença. Eu sei quantos assistiram o vídeo, né? Que eu vejo que é realmente uma benção isso, porque eu vejo que tem muito mais gente, parece, com acesso ao vídeo do que as lições presenciais que a gente dava na igreja. Até pela facilidade de acesso, né? Mas, enfim, é importante que a gente saiba o que foi visto nesse trimestre. E a gente viu toda a história de Jó nesse trimestre. A gente começou vendo quem era Jó. Jó era dos patriarcas, ele viveu lá no tempo de Abraão, né, no tempo do Gênesis, não necessariamente Abraão, não se sabe exatamente o ano que ele viveu na Terra. A Bíblia não relata isso, a gente não tem tantos registros históricos para um tempo tão antigo, mas é muito antes de Moisés, por exemplo, né? Ele vem antes da lei mosaica, antes da saída do Israel para o Egito, né? Jó, ele era um homem justo, relatado isso daí é relato que vem diretamente de Deus, né? Ele era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso é muito importante, meus irmãos, a gente relatar, a gente ter isso em mente, porque Jó, ele, durante o livro de Jó, logo a partir do segundo capítulo, ele começa uma série de desgraças em sua vida. Desgraças essas que, se a gente fosse comparar com a nossa situação, mesmo nesse ano difícil para a maioria das pessoas, muitos perderam empregos, muitos perderam familiares. Olha, aquilo que Jó sofreu foi muito mais do que isso. Ele perde todos os seus bens, ou seja, é muito mais do que simplesmente perder o emprego, ele perde absolutamente todos os seus bens. Ele perde todos os seus filhos, não é apenas a um familiar, ele perde todos os seus filhos de uma vez. Ele perde a saúde, né? E ele acaba tendo que se colocar numa situação de isolamento, porque era uma doença, uma chaga que estava sobre a pele dele, sobre a carne dele. Naquela época, as pessoas não tinham conhecimento da medicina que a gente tem hoje, não sabiam tratar. O que as pessoas faziam, então elas se isolavam do convívio social
para que outras pessoas não se contaminassem com isso. Isso era muito comum na época, né? Porque afinal de contas, né, a pessoa estava em uma doença realmente horrível e ele não tinha sequer perspectiva de melhor. Estava em isolamento, doente e sem perspectiva de melhor. Ou seja, ele estava naquela situação, sem dinheiro, sem perder os filhos, perdeu tudo e sofrendo e esperando a morte. Né? Ou seja, é uma situação, eu imagino que nenhuma dos irmãos que esteja assistindo, dos amigos que estejam assistindo o vídeo hoje, tenha passado por algo parecido. A situação dele era tão tenebrosa, chegaram alguns amigos para consolá-lo. O Jó era uma pessoa muito influente, a Bíblia relata que ele era o maior do Oriente, ele era um cara extremamente rico. E chegam esses amigos para consolá-lo, eles não sabem o que dizer por 7 dias. Eles ficam lá, sabe, olham para a situação de Jó. Sabe quando tu olha para uma pessoa e não sabe o que dizer? O que eu vou dizer para essa pessoa para fazer se sentir melhor? Não tem o que falar. Os amigos chegam e 7 dias ficam sem saber o que dizer. E quando eles abrem a boca ainda é pior, porque eles começam a dar maus conselhos e eles acham que, não, mas não é possível, sabe? Não é possível que Jó esteja passando por essa situação. Não é possível que Jó esteja passando por essa situação de forma... Ele tem que ter feito algo para merecer isso. Isso é um juízo divino. É muito horrível para ser... assim, isso é um... Jó pecou, ele só não está querendo falar para nós, né? Porque ele sempre... Todo mundo sabe que ele foi justo, mas ele pecou alguma coisa em secreto e não quer falar. Então eles começam a acusar Jó, eles não aceitam que Deus seja injusto, né, entre aspas, assim, porque para eles, na cabeça deles, Deus ele tinha a obrigação de recompensar aquele que é justo, dar riquezas e bênçãos àquele que é justo, e punir, aqui na terra, né, punir aquele que é pecador. E é uma lógica, assim, se vocês forem ver, bem humana, né? O que a gente pensa que tem que ser feito, né? Já não, a pessoa faz o bem, ela tem que receber o bem. Faz o mal, tem que receber o mal. É bem aquele tipo de filosofia autoajuda, assim, né? Faça o bem porque o bem volta para você, né? Assim, na cabeça deles era isso que deveria ser feito, e aí eles, não, mas Deus é justo, ele não vai fazer Jó passar por isso, essas coisas horríveis aí, se ele não tem pecado, né? Então, se ele certamente ele pecou. Então eles começam a massacrar Jó com discursos dizendo: olha, Jó, te arrepende. E Jó, ele refuta além de estar sofrendo, além de ter perdido tudo, estar sozinho, ele tem que refutar os argumentos dos seus amigos, porque se ele fala até assim, se eu soubesse que me arrepender, eu não me arrependeria, mas eu não sei, ele sequer sabe do que se arrepender, porque ele, como o próprio Deus disse, ele era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele começa a refutar os amigos que estão acusando ele, que em vez de consolar, né, estão fazendo pior ainda. E ao final dos discursos ainda, a gente viu isso na lição passada, né, Deus se revela a Jó. E aí é uma lição tremenda, né, que foi vista no domingo passado, em que Deus ele se revela a Jó e ele começa a fazer questionamentos para Jó sobre seus propósitos, sobre seus desígnios, sobre a criação, sobre como ele tem o controle de todas as coisas no mundo, desde a criação do mundo, né? Ele faz uma série de questionamentos para Jó, e Jó, certamente, como nenhum ser humano, né, sabe responder, né? Deus ele demonstra ali seu poder, sua sabedoria, sua glória, e se mostra também já mais como um Deus presente. Isso também acaba refutando, de certa forma, o que os amigos de Jó estavam falando, porque os amigos de Jó também falavam que Deus era um Deus um pouco mais distante, assim, né? Que não era um Deus que estaria sempre ouvindo pessoalmente a cada um. E aí, né, meus irmãos, quando Deus se manifesta, né, é tremendo, né? Jó, ele
passa o livro todo querendo expor os seus argumentos para Deus, e aí a gente viu ali, até na leitura em classe ali, a gente viu, né, como Jó não teve muito o que falar para Deus, né, porque, não, Deus, se eu pudesse, eles já falam, até vamos ver aqui já no próximo, né, slide aqui, que a primeira coisa que acontece no capítulo 42, depois que Deus se manifesta, né, da maneira gloriosa, mostrando toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência, todo o seu controle sobre as coisas, a reação de Jó, né, é muito diferente daquilo que ele imaginava que seria, né, porque ele passa o livro pedindo para Deus um entendimento, Senhor, eu estou pecando, mas eu acho que é injusto esse, né, não diz que está pecando, eu estou sofrendo, mas eu acho que é injusto esse sofrimento que tu está fazendo eu passar, Senhor. Se eu pudesse ter uma audiência contigo, se eu pudesse expor o meu caso para ti, eu acho que tu me entenderia, Senhor, sabe? E é uma coisa realmente humana, né, meus irmãos? Porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo tem méritos perante Deus e que a gente merece um tratamento diferente. Mas a gente não entende quais é os propósitos de Deus, o que, que Deus está fazendo naquele momento. Né? A gente vê isso evidente quando Jó fala, olha só, se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Falando isso para Deus, Jó falando para Deus, né? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo seja pesado. Ou seja, Jó aqui ele está achando, né? Ele não está achando motivo pelo sofrimento dele. Isso aí a gente estudou nas lições passadas, né? Ele não está achando motivos para o sofrimento dele. E ele quer um entendimento, ele se dirige a Deus dessa forma. E aqui também, ó, nesse outro versículo, né? Vamos destacar, até vou usar uma canetinha aqui para destacar, né? Ó, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre ambos, ou seja, né? Ele acha que ele está sendo julgado injustamente, Jó. Ele não está em nenhum momento, Jó blasfema a Deus, em nenhum momento ele diz que Deus é injusto, mas ele quer um entendimento do porquê que ele está sofrendo tanto, né, durante o livro de Jó. Perceba que não é um sofrimento pequeno, como eu relatei anteriormente, é um sofrimento duro, né? E ele tinha muito ainda daquela teologia dos amigos, dos seus próprios amigos, né, de que não, Deus ele recompensa o justo, necessariamente aqui nessa terra, né? É uma teologia meio tradicional e a gente vê isso presente em muitas das religiões que estão espalhadas aí pelo mundo, né? Muitos, se vocês forem ver alguns pastores, às vezes até esses de televisão mesmo, eles dizem que o sofrimento vem como resultado do pecado. E não é assim que a Bíblia expõe, não é assim que Deus trabalha, né? Não é assim que a Bíblia mostra que é. Aí, quando Deus se manifesta, Jó entende que não é bem assim, que tem muita coisa por trás que ele não entende, né? Olha só, que a gente vê a mudança de comportamento de Jó, né? Aqui, né, deixa eu pegar uma caneta aqui, nesses aqui, ó, nesses dois versículos aqui, vamos ver se eu consigo fazer direitinho aqui. Olha só, foi quase bom. Nesses dois versículos aí, isso é antes, né, de Deus se manifestar. O capítulo 42, que é o que a gente leu hoje, é depois. Olha só, a primeira coisa que Deus fala quando vai se manifestar para Jó, está lá, eu acho que é Jó 38, se não me engano, né, que é quando começa a manifestação de Deus. Deus fala, ó, quem é aquele que sem conhecimento encobres o conselho? E aí Jó, ele se impacta com isso e ele repete isso daí, né? Ó, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobres o conselho? Daí ele diz, ó, por isso falei do que não entendia. Ou seja, Jó, ele se humilha, ele diz, olha, Deus, tu tem razão.
Eu falei daquilo que eu não entendo, né? Eu não posso, eu não tenho como, né? Coisas que eram para mim maravilhosíssimas que eu não compreendia. Ou seja, Jó admite que ele estava errado em achar que Deus tinha alguma obrigação em, em recompensar ele pela conduta justa que ele toda a vida teve, né? Não que Deus não recompense, tanto é que Deus tinha abençoado Jó muito, mas a situação era um pouquinho diferente, né? Deus ele não abençoa por obrigação, por uma mera retribuição a bons atos, né? A gente viu na verdade prática, inclusive, que é pela misericórdia de Deus, pela sua graça e pelo seu amor. E aqui a gente vê também, olha só, outra mudança que teve em Jó, ou seja, com o ouvir dos meus ouvidos ouviu, ou seja, tudo que ele sabia era pela tradição oral havia sido, naquela época não havia as escrituras como a gente tem hoje, né? Não havia uma Bíblia, era antes do tempo de Jesus, não tinha nem a lei mosaica ainda, né? Então ali a gente vê Jó relatando, ó, com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, ou seja, só de ouvir. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Alguém me contou sobre ti. Mas agora veem os meus olhos. Ou seja, ele cresceu em conhecimento, em experiência com Deus, com todo aquele sofrimento. Ele admite que ele cresceu em conhecimento, em experiência com Deus, ele está entendendo melhor que os propósitos de Deus, embora não completamente, porque ninguém consegue entender por completo a Deus, né? E aí ele se arrepende, ó, se arrependo no pó e na cinza. Ele faz aquilo que todos devemos fazer. Às vezes a nossa lógica não é capaz de entender os propósitos de Deus. As pessoas nessa época do ano mesmo, né, devem, por que que esse ano foi tão ruim? O ano passado, né, parecia tão bom, mas por que que a gente está sofrendo tanto? Né? A gente não entende. O ser humano não é capaz de entender isso. Mas Deus, ele não vai fazer uma explicação, olha, é por isso, por isso, por isso que tu está sofrendo. A gente tem que entender que Deus tem os seus propósitos, tem os seus meios, tem os seus caminhos, e eles são sempre retos, e são sempre corretos, e são sempre os melhores. Deus, ele sabe o futuro, ele é onisciente, e a gente não está livre de sofrimento nesse mundo. Desde a queda de Adão, desde o início da humanidade lá, o homem sofre em diferentes graus, em diferentes momentos da vida, mas há sofrimento para justos e injustos. Há sofrimentos para fiéis e para infiéis. Há sofrimento para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus. Então, o sofrimento, ele é uma realidade do ser humano desde a queda do homem lá do Éden, desde o Adão lá, desde o primeiro homem, há sofrimento. Né? E a gente não pode ficar achando que vai conseguir uma explicação para tudo, como acreditavam os amigos de Jó. Né? Então, o que a gente vê nessa primeira parte, os primeiros 6 versículos do capítulo 42 é justamente isso. É Jó, quando ele ouve a voz de Deus se manifestando, ele percebe que aquilo que ele estava argumentando, embora fosse de certa forma justificável, humanamente justificável, assim, era meio loucura, né? Ele era sem conhecimento, né? Ele faltava uma experiência com Deus ali que ele no final ele teve, ali para conseguir realmente entender aquilo que realmente Deus queria ensinar para ele. Os versículos seguintes a gente vê que Jó, ele intercede pelos seus amigos. Mas antes, né, da intercessão de Jó, é importante a gente ver que Deus ele refuta veementemente
aquela teologia de Elifaz e de seus amigos, né, que eram falsas teologias, né? Eu trouxe alguns versículos aqui que ilustram essa falsa teologia. Aqui, por exemplo, a gente tem na fala de Elifaz, né? Isso é um dos primeiros versículos, nos primeiros discursos que uns amigos de Jó fazem, acusando de Jó, e ele diz aqui, ó: qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Ou seja, ele está falando, o que ele está falando aqui, né? Está falando aqui o que está explicado aqui no próximo versículo, inclusive, ó. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal que cegam. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os bons vão ser recompensados, né? E os maus não vão ser, os maus vão sofrer e os bons não serão destruídos, ou seja, os bons eles não sofrem, todo sofrimento vem por causa de uma maldade. É isso que ele faz, está dizendo ali, e é isso que é essencialmente o resumo assim dos discursos poéticos que eles fazem, né? E Deus ele refuta, né, essa teologia da barganha, assim, eu até usei esse termo nas outras aulas, né? Deus ele não é um Deus de barganha. O sofrimento ele não é necessariamente fruto do pecado, né? Isso é algo que é importante a gente saber, que o sofrimento ele atinge também o justo. Isso a gente viu bastante nas aulas, né? Eu ministrei algumas aulas, alguns irmãos ministraram também. Mas é importante a gente saber, meus irmãos, que o sofrimento ele não é necessariamente resultado do pecado nosso, é um mal assim imediato, uma retribuição pelo mal, ou se eu fizer uma coisa boa, vou receber alguma coisa de Deus pelo bem. Não é assim que funciona, né? Outra teologia falsa que os amigos de Jó traziam, né? Aqui, ó. Essa daqui, na verdade, isso aqui é importante a gente verificar esse versículo aqui, porque eles falam coisas corretas, né? Olha só, como pois seria justo o homem perante Deus, né? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras diante dos seus olhos, quanto menos o homem, que é um verme, o filho do homem, que é um bicho. Isso daqui é um discurso de Bildade, um dos amigos de Jó. E, embora esteja essencialmente correto, sim, a grandeza de Deus é muito maior do que a do homem, né? Deus é infinitamente, a gente não tem nem como imaginar o tamanho de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, todo o entendimento. O que nesse capítulo 25 aí, Bildade estava fazendo, ele estava colocando Deus num patamar inalcançável, né? É isso que Bildade estava fazendo, estava colocando Deus num patamar inalcançável. Mas só que Deus, quando ele se manifesta, inclusive, ele se mostra como um Deus presente, porque ele chega, se manifesta através de um redemoinho ali, uma manifestação ali visível e audível, e ali ele está sendo presente, tá tratando especificamente o caso de Jó, né? E ali, né, Deus ele repreende então o a atitude dele faz dos seus amigos, ele faz o Far, Bildade, né, pela falsa teologia que eles empregaram. E é importante a gente falar isso daí, né, que essas falsas teologias, se vocês pegarem só os capítulos dos amigos de Jó e lerem, vocês vão ver que tem muita coisa correta no meio, sabe? Mas a essência, ela é falsa. E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque isso ocorre hoje. Tu não vai entrar numa igreja e esperar que eles falem heresias do início ao fim, porque eles não.
Da mesma forma que o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus, as falsas teologias vão colocar mentiras no meio de verdades. E isso ocorre hoje, ocorre em determinadas denominações, em denominações heréticas, né? Muitos usam a Bíblia e usam também um livro para enxertar algumas coisas. Não, tu só vai conseguir entender a Bíblia se tu ler esse livrinho aqui, esse apêndice, enfim, que tem o mesmo valor. Senão tu não consegue entender a Bíblia, né? Isso daí é um indício, meus irmãos, de que é uma seita herética. E isso daí, né, é o que ocorre muitas vezes, né? Então, Deus, ele nessa manifestação que Deus faz aqui que ele diz: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, né, em Jó 42:7, e no versículo 8 também. O que Deus está dizendo, né? Ele está irado. Por que ele está irado? Porque eram pessoas saudáveis, que estavam bem, que tinham condições de dar bons conselhos para Jó, mas eles não deram bons conselhos, eles deram maus conselhos. Eles eram pessoas sábias, dá para você ver até pela linguagem que eles usam, uma linguagem rebuscada, um certo conhecimento. E eles falavam em nome de Deus, inclusive, e falavam mal, falavam coisas que tinham erros graves, né? E essa responsabilidade é muito grande. Se eu vou falar alguma coisa em nome de Deus, eu tenho uma responsabilidade muito. Eu, nesse momento aqui, estou fazendo esse vídeo que vai ficar na internet. É uma responsabilidade realmente muito grande, porque se eu falo alguma coisa que não está condizente com a palavra de Deus, né, eu sou responsável por isso. E hoje mais ainda, porque eu tenho a Bíblia completa para eu ler, para eu estudar, para eu poder destrinchar e trazer o conteúdo aqui, e um conteúdo verdadeiro. Então a responsabilidade é muito grande. Não basta estar em parte correto aquilo que está sendo anunciado. Deus, ele quer que que a gente entenda exatamente aquilo que está nas escrituras antes de divulgar às pessoas. A gente tem que ter o conhecimento. É claro, né, meus irmãos? Eu não vou dizer assim, a pessoa recém se converteu não pode dar o próprio testemunho. Claro que pode dar, mas é diferente de eu dar o meu testemunho de vida, a ação que Deus fez em mim, do que eu, por exemplo, estar querendo, como eu estou agora, ensinando sobre o livro de Jó. Estou dando uma aula, né, sobre um capítulo específico da Bíblia, do livro de Jó. Então a responsabilidade é muito grande. Eu tenho que falar aquilo que Deus quis dizer com esse capítulo. Se eu colocar alguma outra coisa, a responsabilidade é muito grande, né? E aí Deus, ele pode se irar comigo, talvez inclusive seria justo que ele se irasse mais do que se irou com ele faz Bildad e Zofar, que são os amigos de Jó, que colocaram falsas teologias no meio de algumas coisas que eles estavam ensinando. Por quê? Porque eu tenho acesso à Bíblia, eu posso aprender com os erros dos amigos de Jó, eu posso aprender com os erros de outros personagens bíblicos, de irmãos que passaram ao longo da história. A gente tem muito mais acesso ao conhecimento hoje. Então, a gente não tem justificativa para errar, né? A não ser uma negligência e falta de estudo, né? Então, a responsabilidade é grande, né? É importante a gente saber também, né, meus irmãos, que até esse momento aqui, o momento que Jó intercede pelos seus amigos, Deus ainda não havia restaurado. Jó, quando ele vai orar pelos seus amigos, quando ele vai interceder, Jó, ele ainda estava numa situação deplorável, doente, né, calamitosa, com uma chaga, sofrendo, e os seus amigos, eles trazem a oferta para Jó oferecer a Deus, por porque Deus mandou, lógico, né? Mas Jó, ele vai lá e oferece e ora pelos seus amigos que o oprimiram por
vários discursos que a gente vê durante o livro. E Jó, ele não se nega a fazer, não, agora quer dizer, então, vocês vêm, me oprimem, ele poderia dar essa resposta, né? Mas ele vai lá e intercede, oferece sacrifício, intercede e ora pelos seus amigos que cometeram o pecado, e o fato deles buscarem a Jó para fazer isso daí demonstra, né, arrependimento. Demonstra que eles, poxa vida, realmente errei, né? Vou aqui oferecer, não, Jó, tu estava certo, aqui oferecendo, Deus pediu para que tu oferecesse, porque tu és o servo dele. Mesmo nessa situação deplorável aí que tu estás, tu és o servo dele. Então Deus, ele tratou tanto no entendimento de Jó quanto dos amigos de Jó ali naquele momento, né? E como resultado disso, logo depois de ter intercedido, a gente vê que Jó, ele foi restaurado, né? Jó, ele foi restaurado fisicamente. É importante a gente perceber, quando a gente lê o capítulo 42 de Jó, que a restauração de Jó, ela não foi, às vezes a gente pensa, não, aí Deus curou Jó da chaga e deu tudo em dobro. A restauração, ela começou um pouquinho antes. Começou justamente na manifestação de Deus, lá no capítulo 38, quando Deus começa a se manifestar. Por que que começou naquele momento? Porque Jó, quando ele teve um encontro com Deus, ele cresceu espiritualmente. Ele entendeu que tem coisas que são mistérios. Ele entendeu que ele teve uma experiência com Deus, né, uma experiência única com Deus, indescritível. Ele conseguiu ver aquilo que ele precisava ajustar no seu entendimento de Deus. Realmente ele buscava a Deus, e Deus usou esse sofrimento que Satanás causou nele, né, para trazer esse crescimento espiritual a ele. E a gente vê ali, que eu queria evidenciar também nesse versículo 5 do capítulo 42, que a gente até viu anteriormente, né? Quando Jó fala isso daqui, com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora vem aos teus olhos, ele está dizendo, não, agora o meu entendimento está mais claro, né? E recebeu sabedoria de Deus com entendimento, com a manifestação de Deus, né? Depois disso é que vem a restauração material. No versículo 10 ali a gente vê que Deus restaura Jó quando Jó ora pelos seus amigos. E então, quando Jó é restaurado fisicamente, não monetariamente ainda, né, porque não choveu dinheiro do céu, Jó, isso aqui é o teu ouro. Não, ele foi restaurado da doença, da chaga, fisicamente, por Deus. As pessoas reconheceram então que Deus tinha agido, que Deus havia tirado a chaga de Jó, já havia tirado o cativeiro de Jó daquele momento ali, né? Ele podia sair do isolamento. E olha só, então vieram todos seus irmãos, suas irmãs, os que dantes deles conheceram, que comeram pão em sua casa, ou seja, as pessoas que estavam à volta de Jó, que viram, né, conviveram com Jó e que estavam afastadas por causa da situação de doença, de contágio ali, né? Eles não queriam se aproximar, aquela coisa toda. Aí eles chegaram, se condoeram, consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. Cada um deles aí oferecendo um presente para Jó, né? Uma peça de ouro, um pendente de ouro. É uma forma de pedir desculpas, de reconciliação, de dizer que eu me importo contigo, que eu quero que tu te restabeleça, né? Que agora que tu é né? Tu vai ter a chance, tu vai poder reconstruir aquilo tudo que tu tinha, né? Que tu realmente merece. Tu é um servo de Deus. As pessoas começaram a reconhecer que Jó era realmente um servo de Deus, né? Apesar de tudo aquilo que ele passou, Deus se manifestou e se fez presente
E houve um reconhecimento social nisso, né? E aí a gente vê nos próximos versículos ali, né? Assim abençoou Jó o último estado, mais do que o primeiro. E aí tem os bens, 14 mil ovelhas, assim, e os filhos, né? E aí ele começa a descrever como Deus restaurou a Jó, né? Trazendo o reconhecimento social, as riquezas materiais, os filhos e filhas, como eram abençoados. Tem um destaque especial, e inclusive é muito curioso, porque na sociedade antiga o destaque era sempre maior para os filhos, inclusive vai ver nas genealogias, parece que os reis e as genealogias tem só filho homem, né? Mas, mas no caso de Jó ali ficou bem evidente que ele valorizou tanto os filhos homens quanto as filhas mulheres, deu inclusive herança para as filhas mulheres, o que não era algo comum na época. Os filhos homens é que recebiam a herança. Era uma sociedade mais diferente, digamos assim, de hoje, né? Mas Jó ele deu a herança, e o final do livro destaca também as filhas dele, né? Que eram filhas formosas, né? Jó ainda também viveu muito tempo de vida e morreu farto de dias, ou seja, ele realmente teve uma longa vida, conheceu a quarta geração dos seus filhos, ele pôde ser um verdadeiro patriarca, ensinando a doutrina divina, a palavra de Deus aos seus filhos, né? E aí a gente vê várias lições assim do livro de Jó, né? Que é importante para a gente refletir, né? Eu vejo assim, por exemplo, que é importante a gente saber quando a gente vê o livro de Jó, que tem coisas que não cabem ao homem. Embora no caso do livro de Jó ali tenha uma breve explicação do porquê que Jó estava sofrendo logo no início, existem muitas coisas na nossa vida que a gente sofre, que são provações que a gente vai passar, mas que a gente não sabe o motivo. Tem coisas que têm motivo, tem coisas que não têm motivo. Né? Então a gente tem que ter a segurança em Deus, né? Eu tenho que fazer a minha análise de consciência, eu tenho que viver com tranquilidade se eu estou de acordo com a vontade de Deus, se eu não estou recebendo uma punição justa por aquilo que eu estou fazendo. Mas nem sempre, né, meus irmãos, um sofrimento, é uma punição que Deus está dando em resposta a alguma atitude minha. Essa retribuição ela não é algo que ocorre sempre. E tem coisas, né, que são mistérios de Deus que a gente não vai entender. A gente tem que ter essa limitação, é lógico, né? Não quero dizer que a ciência não tenha que buscar respostas, né? Olha só, vamos investigar, vamos ver, investigar a nossa história, investigar a química, como funciona o universo. É lógico que tem que, mas eu tenho que saber da minha limitação. Eu não posso imaginar que não, porque o homem hoje, porque eu sei como é que funciona os elétrons, átomos, enfim, não quer dizer que eu sei tudo. Deus sabe tudo. Meu conhecimento é progressivo. Por mais que eu seja o dono do conhecimento maior do mundo, no conhecimento em uma determinada área, eu não sei tudo. Então essa minha soberba não é saudável. Tem que saber que existe sim muito mais conhecimento além do que a humanidade possui hoje e que essas coisas aí, né, a gente precisa ser humilde para aceitar isso, né, e entender que há mistérios de Deus, que o homem, por mais que ele evolua na sua ciência, nunca vai chegar à completude do conhecimento que vem de Deus, né? É importante a gente saber também que a gente aprende com o livro de Jó. Uma teologia superficial, ela desagrada a Deus. A gente não pode simplesmente, eu li 2, 3 versículos aqui, eu vou criar uma doutrina, uma coisa assim, vou usar minha lógica, vou usar Não, uma doutrina superficial, ela desagrada a Deus. Isso a gente vê evidente na manifestação de Deus para os amigos de Jó. Eles tinham uma doutrina baseada em lógica, em filosofia humana,
né, algo que eles acreditavam ser real e não era. E eles, inclusive, se diziam mensageiros de Deus, né? Então, isso tem que ter muito cuidado. E a gente também aprende com o livro de Jó que uma pessoa justa, ela pode sim passar por sofrimento. Ninguém é imune a sofrimento. Isso é muito importante, é evidente durante todo o livro de Jó. A gente também tem que entender que Deus ele não se enquadra numa categoria filosófica, né, como os próprios amigos de Jó acreditavam. Eles achavam que Deus iria agir de uma forma programada. Ah, não, tu faz o bem, tu mostra para Deus que tu faz o bem, Deus te recompensa. Tu faz o mal, Deus te pune. Não é assim, sabe? E como eu falei anteriormente, existem alguns mistérios, a gente não entende todas essas coisas. A gente tem que ter a tranquilidade e confiar em Deus. A gente aprende com o livro de Jó também a perseverança. Isso é muito importante a gente deixar claro, né, meus irmãos, que a perseverança de Jó, ele não desistiu. Ele poderia ter desistido lá quando a mulher dele deu aquele conselho louco lá, de, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha, né, aquele foi o próprio Jó falou que ela se manifestou como uma louca, lá no capítulo 2 ainda de Jó. E Jó, ele foi perseverante. Mesmo com todo o sofrimento, ele não abandonou a Deus. E isso é algo que a gente tem que acreditar, tem que aceitar. Não é porque a gente está sofrendo, porque aparentemente Deus parece longe, que Deus realmente está longe, porque Deus ele pode ser um Deus presente mesmo na hora do sofrimento. E ele estava presente com Jó, em silêncio, mas ele estava presente com Jó. E na hora certa, Deus se manifestou e transformou a situação. Então a gente tem que saber, a gente tem que ser perseverante, né? Mesmo diante de adversidades. O livro de Jó também, é importante a gente falar rapidamente aqui que a lei da retribuição não é necessariamente para essa vida, né? Muitas vezes a gente acha, não, eu vou fazer aquilo que é bem porque o bem vai voltar para mim. Não, isso aí é uma lei vazia, né? Eu faço o bem porque é o que é correto a se fazer. Eu não vou esperar que o bem volte para mim. Vai vir em dobro, em triplo para mim. Faz o bem. Eu faço porque é o correto. E é por isso que a gente deve fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto. A retribuição, Deus, que é prometida por Deus, ela é no além, no pós-vida, na vida eterna que a gente vai ter com Jesus. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador vai ter uma vida eterna e lá você vai ser retribuído, como está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 5. Né? Nossas obras vão passar pelo fogo, aquilo que for madeira, feno e palha, quer dizer, aquilo que não tiver valor nenhum, vai ser queimada. Mas o que for ouro, pedras preciosas e prata, que é coisas preciosas, né, passando pelo fogo, eles ficam ainda mais puros. E é essa retribuição lá no além é que a gente vai ter. Não agora, não vai ser necessariamente aqui nessa terra. Não que alguém não possa ser abençoado por Deus aqui nessa terra. Muitos são. Eu sou muito abençoado por Deus. Mas isso não é necessariamente uma lei de Deus que nós seremos retribuídos nessa terra. Né, Deus ele vai nos retribuir, vai nos abençoar conforme a sua misericórdia, conforme a sua graça, conforme o seu entendimento, seu amor por nós. Não é uma lei, não é? Deus não é obrigado a dar qualquer tipo de retribuição nessa terra, nessa vida aqui. O livro de Jó mostra quão importante é termos comunhão com Deus. Desde o início, Jó tinha comunhão com Deus. Ele podia ter falado algumas coisas sem pensar, sem entendimento, mas ele nunca deixou de servir a Deus,
de crer em Deus, de acreditar que havia um Redentor por ele. Ele, inclusive, fez afirmações proféticas, falou sobre sabedoria, né? Belíssimo capítulo 28, que inclusive a gente estudou umas lições atrás, né? E isso fica bem evidente, né? Que fica possível a gente passar por qualquer tipo de adversidade se a gente está andando com Deus. É muito diferente de passar por uma adversidade com Deus, tendo esperança em Deus, do que passar por uma adversidade longe de Deus. Isso é difícil. Passar longe de Deus é praticamente sem perspectiva. E o livro de Jó mostra, finalmente, né, que Deus está presente. Deus é um Deus que está ao nosso lado. Deus é um Deus que se importa conosco. Assim como se importou pessoalmente com Jó, ele se importa conosco. Essas são as lições que eu trouxe do livro de Jó, dessa restauração de Jó, e é muito importante a gente refletir sobre essas coisas, né? E um versículo final aqui para trazer, né? Que é mais ou menos o versículo seguinte após o capítulo de Jó, né? Os 2 versículos seguintes após o livro de Jó, que a gente vê uma descrição de como Jó se comportou, na verdade, né? Embora seja um versículo, uns versos de Salmos escritos por outro autor, a gente vê, né, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escadores, ou seja, que não vai pelo caminho errado, mas antes ele tem seu prazer na lei do Senhor, ou seja, ele procura buscar a lei de Deus, entender cada vez mais a palavra de Deus, na sua lei medita de dia e de noite, né? Olha aqui, na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, a lei de Deus, a vontade de fazer a vontade de Deus, de seguir os caminhos do Senhor, permeia o seu proceder durante toda a sua vida. Bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que faz isso. Então, meus irmãos, é esse o conselho que eu tenho para dizer, né? Que a nossa conduta possa semelhar à conduta de Jó, que mesmo durante o sofrimento, mesmo durante esse ano de sofrimento para muitos aí, né? Eu sei que muitos perderam emprego, muitos perderam parentes, muitos sofreram no hospital e estão se restabelecendo, né? E muitos sofreram, inclusive, com insensibilidade, às vezes, né, por ter passado por momentos difíceis e não tiveram uma mão amiga ou alguém que pudesse ajudar por perto, mas que a gente possa ser perseverante e seguir a vontade de Deus, conforme está na Bíblia, que a gente possa entender, né, meus irmãos, que Deus ele é por nós, que ele pode estar conosco, nos acompanhando nos momentos de sofrimento, nos momentos difíceis da nossa vida, que ele é um Deus presente e que é importante, meus irmãos, a gente estar com ele. Vamos perseverar. Esse ano, essa pandemia ainda não acabou, ainda não chegou uma vacina para nós aqui. E para mim, pelo menos, né, a vacina vai demorar um pouco mais, porque eu não sou dos grupos que se enquadra lá no decreto presidencial que vai receber primeiro a vacina. Então, a gente tem que ter essa resiliência, a gente tem que ter essa tranquilidade de que só vai acontecer conosco aquilo que Deus permitir. Se Deus permitir que aconteça algo muito ruim conosco, Deus vai estar conosco. Então, vamos ser fortes, vamos perseverar e vamos estar presente com Deus em todos os momentos, né? Eu gostaria de orar com vocês agora. Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, graças nós te damos, meu Deus, por essa lição de fechamento, por essa última lição do ano, Senhor, e por ter nos acompanhado até esse momento, durante esses momentos difíceis e transformando muitas vezes os momentos difíceis em momentos de alegria e de comunhão, Senhor. Que nós possamos crescer, aprender cada vez mais de Ti e ver, Senhor, que Tu és um Deus de amor misericordioso, Senhor, que é por nós. E entender, Senhor, que tudo que Tu fazes é para o nosso melhor, Senhor. Esteja conosco e
Desperta, Senhor, no coração de cada um que está agora assistindo, com Teu Espírito Santo, a vontade de conhecer um pouco mais de Ti, Senhor, que possa entender, que essa pessoa possa entender quão grande és Tu e quão amoroso és Tu, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos, e até a próxima.